Tem momentos em que o nosso coração fica cheio de perguntas silenciosas. Será que estou indo pelo caminho certo? Será que essa decisão agrada a Deus? E se eu estiver me desviando do que Ele preparou para mim? E mesmo que ninguém veja, a alma aperta e o coração sente. A verdade é que, no fundo, todo cristão deseja profundamente estar no centro da vontade de Deus, porque é ali que existe paz, propósito e segurança, mesmo em meio às incertezas da vida. Não se trata de viver sem erros, mas de caminhar com o coração sensível à voz do Pai, atento aos sinais que Ele nos dá, ainda que sutis. Às vezes, Ele fala no silêncio, outras vezes numa palavra que toca a alma, numa porta que se abre ou até numa que se fecha. E é nesse caminho de escuta, de entrega e de confiança que vamos percebendo: estou onde Deus quer que eu esteja? Porque estar no centro da vontade dele não é sobre lugar, mas sobre estar alinhado com o coração do Pai. E quando estamos assim, até as dúvidas se tornam instrumentos de fé. Como diz a palavra: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Salmos 143:10. Então, respira fundo e vamos refletir juntos sobre isso. Você não chegou aqui por acaso. Talvez o seu coração esteja exatamente agora procurando respostas que ninguém consegue te dar. Talvez nem você consiga explicar o que está sentindo. Uma mistura de medo do futuro, dúvidas sobre decisões importantes, um aperto no peito que não sabe se vem da ansiedade ou da alma que sente que algo está fora do lugar. Às vezes, o que pesa mesmo é aquele sentimento de estar andando, mas sem saber se está indo na direção certa. É como estar num caminho cheio de placas, mas sem nenhuma com o seu nome. E por mais que você ore, leia a palavra e queira fazer tudo certo, ainda assim parece que as coisas não andam. E aí, o cansaço vem, o desânimo se aproxima, e você começa a se perguntar se Deus realmente está te guiando, ou se você está sozinho nessa estrada. Mas olha, tem uma verdade da palavra que precisa entrar no seu coração agora com mansidão, porque ela é como um colo para a alma que se sente perdida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Essa promessa é linda, mas mais do que linda, ela é real. Deus não disse que você precisa entender tudo, Ele disse que você precisa confiar. Ele não te pede para prever o futuro, mas para reconhecê-lo em cada passo que você dá. Isso muda tudo, porque às vezes a gente quer um mapa, mas Deus nos dá uma bússola, e essa bússola se chama confiança, obediência, sensibilidade à voz dele. Estar no centro da vontade de Deus não é viver uma vida sem problemas, é viver uma vida guiada, mesmo nas tempestades. Pensa em José, aquele jovem sonhador que recebeu promessas grandiosas de Deus. Mas o que veio depois? Poço, traição, prisão, esquecimento. Se fosse por aparência, ninguém diria que ele estava no centro da vontade de Deus. Mas estava. Cada passo doloroso era um degrau no propósito. José não viu o plano todo de uma vez, mas ele confiou. Ele se manteve fiel, mesmo quando nada fazia sentido. E no tempo certo, Deus honrou. Às vezes, o centro da vontade de Deus parece confuso, parece escuro, parece até solitário, mas isso não quer dizer que você está perdido. Pode ser exatamente aí que Deus está te moldando, como moldou José, para algo que você ainda nem consegue imaginar. Agora presta atenção nisso aqui. Deus não te deixa sem direção. Ele prometeu em Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo:
Este é o caminho, andai por ele. Isso significa que mesmo quando você não vê, ele está falando. Mesmo quando você erra, ele te redireciona. Deus é Pai, e um pai não abandona o filho no meio do caminho. Há esperança, sim. Há consolo, sim. E há um futuro de paz que ele já preparou. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E mesmo que agora você esteja confuso, essa verdade não muda. Ele vai te conduzir. Você só precisa continuar com o coração disponível. Você não está ouvindo isso por acaso. Tem coisas que Deus permite você escutar porque Ele quer te lembrar de algo que você estava esquecendo. Você não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é confiar em quem te chamou. Deus não escolheu você para ficar paralisado pelo medo. Ele te escolheu para viver uma vida de propósito. E mesmo quando tudo parece parado, Deus continua trabalhando. Às vezes, o silêncio dele é o tempo da construção. Às vezes, o ainda não é a maneira mais amorosa dele te proteger de um sim que te desviaria. Deus enxerga além. E ele não se esqueceu de você. Se está fazendo sentido até aqui, comenta um "eu creio" nos comentários. Porque isso que você está ouvindo é para fortalecer a tua fé. Não é todo mundo que entende essa luta interna que você vive. De querer agradar a Deus, de querer fazer o certo, mas ao mesmo tempo lidar com a insegurança, com os medos e com a falta de clareza. Mas Deus entende, Ele vê o teu coração, Ele vê quando você dobra o joelho e só consegue chorar. Ele vê quando você abre a Bíblia e pede, "Fala comigo, Senhor." E pode acreditar, Ele fala. Pode não ser do jeito que você esperava, mas Ele está falando. Agora mesmo, através desse vídeo. Fica comigo até o final porque ainda tem mais que o Espírito Santo quer te lembrar. Quando você se dispõe a viver a vontade de Deus, pode ter certeza, Ele vai se manifestar. Pode ser por uma paz que invade no meio da tempestade. Pode ser por uma porta que se fecha e outra que se abre com leveza. Deus não é confusão, Ele é direção. E quando você estiver no centro da vontade dEle, vai sentir isso no seu espírito. Aquela convicção tranquila, aquela certeza silenciosa de que, mesmo sem entender tudo, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui. Não desiste agora. Deus está construindo coisas invisíveis dentro de você. Enquanto você ora, Ele prepara. Enquanto você espera, Ele cuida. O céu não está em silêncio, o céu está agindo. Continue firme, não se apresse, não se cobre demais. Apenas siga com o coração alinhado com a vontade de Deus. E no tempo certo, tudo vai fazer sentido. E você vai olhar para trás e entender, Ele esteve comigo o tempo todo. Tem fases da vida em que a alma parece entrar num lugar de silêncio. Não é que você se afastou de Deus, nem que está fazendo algo errado, mas parece que as coisas estão quietas demais, paradas demais. E isso gera inquietação. Você ora, busca, tenta ouvir alguma direção mais clara, mas tudo o que recebe é aquele silêncio que, ao invés de consolar, parece que aumenta ainda mais a dúvida. E aí vem o medo de estar fora da vontade de Deus. Será que escolhi certo? Será que essa porta que se abriu foi Ele ou fui eu mesmo tentando forçar as coisas? Essas perguntas surgem porque você se importa, porque você quer acertar. Mas é justamente nesse desejo de agradar a Deus que Ele revela o cuidado dEle com você. Ele vê o teu coração disposto, mesmo nos momentos em que a tua mente está cansada. Existe algo muito precioso na maneira como Deus se revela. Ele não responde com gritos ou barulhos, mas com suavidade. Em 1 Reis 19, Elias, um profeta de Deus, passou por isso. Ele tinha acabado de enfrentar uma batalha espiritual intensa. E depois de tudo, sentiu-se sozinho, com medo, esgotado. Se escondeu numa caverna esperando ouvir Deus. E então, o Senhor veio. Mas não no vento forte,
nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio numa voz mansa e delicada. Isso fala muito, porque muitas vezes a direção de Deus não vem com espetáculos, mas com paz. A paz é o árbitro do coração. Quando você sente a paz de Deus, mesmo em meio às incertezas, é um sinal claro de que Ele está no controle e você está no centro da vontade dEle, mesmo sem entender tudo agora. Olha para a vida de Ruth, por exemplo, uma mulher viúva, estrangeira, sem saber o que seria do amanhã. Ela podia ter voltado para o conforto da sua terra, mas escolheu seguir o coração, e o coração dela estava inclinado ao Deus de Israel. Ruth seguiu a sogra, Noemi, e foi trabalhar nos campos colhendo sobras. Era um trabalho simples, nada grandioso, nada com cara de vontade de Deus. Mas ali, naquele lugar simples, Deus escreveu uma história poderosa. Foi ali que ela conheceu Boaz, e dali veio a linhagem de Davi, da qual nasceu Jesus. Às vezes, o centro da vontade de Deus parece um campo comum, mas é onde Ele esconde tesouros eternos. Você pode estar vivendo algo que parece pequeno, mas que está carregado de propósito celestial. Agora respira, porque Deus está cuidando de cada detalhe, até daqueles que você nem imagina. O fato de você estar buscando saber se está no centro da vontade dEle já é um sinal de que o Espírito Santo está agindo no teu coração. Deus não te deixaria com esse desejo se Ele não tivesse um plano preparado. Ele mesmo coloca no nosso espírito a vontade de buscar o que é certo, porque Ele nos guia com amor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Isso significa que até esse anseio que você está sentindo agora veio dEle. Ele não apenas mostra o caminho, Ele caminha com você passo a passo. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Se em algum momento você se frustrou por algo que não saiu como planejou, entenda que isso não significa que você saiu do centro da vontade de Deus. Às vezes, Ele permite certos nãos, porque está protegendo você de um caminho que pareceria bom, mas que te desviaria da verdadeira promessa. Outras vezes, Ele permite que as coisas desmoronem para reconstruir do jeito certo. Lembra que o oleiro só pode moldar um vaso novo se quebrar o antigo primeiro, e isso dói, mas é amor. Deus não quer apenas te dar uma vida correta. Ele quer te formar por dentro, te amadurecer, te preparar para viver o melhor que Ele tem. Isso é para você que carrega o coração sensível, que tem buscado fazer a vontade de Deus, mesmo quando ninguém está vendo. Você já venceu tantas coisas e ainda assim se pergunta se está no lugar certo. Isso mostra o quanto você ama a presença de Deus. Então ouve isso. Mesmo que você não tenha todas as confirmações, continue andando com fé. Deus confirma os passos daqueles que confiam nele. Às vezes, a obediência vem antes da clareza. E só depois que você caminha pela fé é que a luz se acende. O céu se agrada quando você escolhe confiar, mesmo sem ver o que vem depois. Fica comigo até o final, porque essa palavra precisa entrar bem fundo no teu coração. Deus está mais interessado no teu processo do que apenas no teu destino. Estar no centro da vontade dEle não é só sobre onde você está, mas sobre como você está vivendo nesse lugar. Um coração submisso, quebrantado, que busca a Deus em sinceridade, já está agradando ao Pai. Deus se move onde há verdade, e é isso que Ele tem visto em você. Continue sendo fiel onde você está. Pode parecer pequeno, escondido, mas o céu está te vendo. Ele te recompensará no tempo certo. E se você ainda sente aquele aperto, aquela incerteza, lembra disso. Deus não se esquece dos que o buscam. Ele honra cada clamor, cada escolha feita por amor a Ele. Às vezes, o silêncio de Deus é o solo onde Ele está plantando a tua fé para florescer. Não desista agora, não pare. Continue buscando a vontade dEle com esse coração sincero.
E Ele vai te mostrar o caminho, mesmo que seja um passo de cada vez. O teu futuro está seguro nas mãos dEle. Ele é Pai, e um pai nunca abandona os seus filhos. A vontade de Deus, muitas vezes, é um lugar que se revela no caminhar. Não é sempre um lugar iluminado por holofotes, mas é sempre um lugar cheio de paz. Tem gente que confunde dar certo com ser da vontade de Deus. E às vezes, o que é da vontade dele vem com lutas, com esperas, com portas fechadas e corações apertados. Mas mesmo assim, é Ele guiando. E se você está cansado de tentar entender tudo, saiba que Deus não está esperando sua performance, Ele está esperando sua entrega. Um coração que se rende, mesmo sem entender, é um coração no centro da vontade de Deus. Se você sente que tem feito de tudo, e mesmo assim está vivendo um tempo de confusão, lembra de Moisés. Ele era o escolhido de Deus, mas passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, antes de ouvir a voz do Senhor na sarça ardente. E quando finalmente ouviu, ainda duvidou. Disse que não sabia falar bem, que não era capaz, mas Deus já tinha tudo preparado. O tempo de espera não era castigo, era preparação. Pode ser que você também esteja nesse tempo. Um tempo onde nada parece acontecer por fora, mas por dentro Deus está te alinhando com o céu. O silêncio do deserto antecede os maiores encontros com Deus. Agora presta atenção nisso. O mesmo Deus que chamou Moisés é o Deus que está te chamando agora. Ele vê onde ninguém mais vê. Ele entende os conflitos internos que você não sabe colocar em palavras. E Ele não se escandaliza com as suas dúvidas. Pelo contrário, Ele se aproxima. Deus nunca rejeita um coração sincero. E se hoje você sente que precisa de uma direção, de uma resposta, de um consolo que venha lá de cima, você está no lugar certo, na hora certa. Ele vai acalmar esse coração, vai acender de novo a fé que o medo tentou apagar. Ele vai te mostrar, com sinais e paz, que você está mais perto do propósito do que imagina. Isso é para você que tem chorado em silêncio, com medo de estar se perdendo, mesmo fazendo tudo o que pode para acertar. Você não está fora do plano de Deus só porque está vivendo um tempo difícil. Deus trabalha no invisível e muitas vezes Ele está justamente te reposicionando. Você não caiu do plano dele. Você está dentro de um processo que vai te fazer amadurecer, crescer e confiar mais. O centro da vontade de Deus é também um lugar onde você aprende a depender, a esperar e a crer sem ver. Não tenha medo. A dor que você sente agora vai se transformar em testemunho. Se está fazendo sentido até aqui, comenta um amém ou eu recebo nos comentários. Isso fortalece a tua fé e mostra que você está se conectando com o que o Espírito Santo está ministrando. Porque sim, Deus está falando com você. Não pela minha voz, mas por aquilo que Ele mesmo está soprando no seu espírito nesse momento. Se você fechar os olhos e se permitir sentir, você vai perceber a presença dEle aí, suave, mas real. Talvez uma das maiores provas de que estamos no centro da vontade de Deus seja justamente quando precisamos continuar caminhando sem entender tudo. Porque é nessa caminhada no escuro, onde o chão parece incerto, que a fé é lapidada. A vontade de Deus nem sempre vem acompanhada de respostas imediatas ou garantias humanas. Às vezes, é preciso tomar decisões sem ver o desfecho, apenas com a convicção interior de que Ele está conduzindo. E isso dói. Porque o coração quer certezas, mas Deus quer confiança. Ele quer te ensinar a depender mais da voz dele do que das circunstâncias ao redor. E quando você aprende isso, você começa a sentir a paz dele nos lugares mais improváveis. Não porque tudo está bem, mas porque o teu coração está nele. Tem momentos em que a gente ora por um sinal, por uma palavra, por uma confirmação clara. E tudo o que vem é um silêncio que parece cruel. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Às vezes, Ele se cala para te ensinar a reconhecer a presença dEle de outra forma.
Ele quer te ensinar a discernir a paz que vem do alto, aquela que ninguém tira. Quando a decisão que você está prestes a tomar te afasta da comunhão, da obediência ou da paz, provavelmente não é o caminho certo. Mas quando, mesmo sem entender, você sente a alma em descanso e uma tranquilidade que não dá para explicar, isso é um sinal. A paz é o idioma do Espírito. E a vontade de Deus se revela em paz, mesmo em meio à guerra. Você pode estar vivendo agora um tempo de transição. Aquele momento em que algumas coisas ficaram para trás, mas o novo ainda não chegou. E esse meio do caminho costuma ser confuso, silencioso, desgastante. Mas é aí que Deus trabalha com mais profundidade. É nesse espaço entre o que já foi e o que ainda virá que Ele te molda com mais carinho. Ele tira o excesso, trata feridas, limpa os olhos espirituais, fortalece a raiz da fé. E por mais que pareça que você está parado, na verdade, você está sendo preparado. A espera dentro da vontade de Deus nunca é tempo perdido. É tempo de fundação, de alinhamento, de crescimento oculto. E quando tudo estiver pronto, Ele mesmo vai abrir as portas certas. Agora presta atenção. Estar no centro da vontade de Deus não significa que você nunca vai errar. A diferença é que quando errar, você vai ser corrigido com amor. Ele te traz de volta. Ele te ensina pelo caminho. Porque a vontade de Deus não é um trilho rígido, onde qualquer passo fora já te condena. É um relacionamento. É um lugar de proximidade, de escuta, de sensibilidade. E quanto mais perto você anda dele, mais sensível você fica à voz, aos toques, às direções. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás de tudo, porque o que é para você no centro da vontade de Deus te encontra. E o que não for, Ele mesmo afasta, mesmo que no começo doa. Se em algum momento da tua vida você se sentiu culpado por não ter ouvido Deus com clareza, ou achou que se perdeu por ter feito escolhas erradas, escuta isso com o coração. Deus é especialista em recomeços. Ele sabe como transformar os teus desvios em testemunho. Ele sabe como usar até os teus erros para te ensinar a ouvir melhor, a confiar mais, a se render de forma mais profunda. Deus não cancela o plano só porque você falhou. Pelo contrário, Ele refaz, Ele redireciona, Ele te busca onde você estiver. O centro da vontade de Deus tem espaço para pessoas imperfeitas com corações sinceros. E se isso te descreve, você ainda está no propósito, mesmo que o caminho pareça diferente do que você imaginava. Então segue, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma decisão de cada vez. E com o tempo, você vai perceber que Deus nunca te deixou. Você vai olhar para trás e entender que até as pausas, os silêncios, as dores fizeram parte da construção de algo eterno. A vontade de Deus não se mede pelo conforto do momento, mas pela presença constante dele ao longo da jornada. E se ele está contigo, e está, então você pode descansar. A estrada pode ser longa, mas o destino vale a pena, porque onde ele está, há propósito. E onde há propósito, há vida. Continua com fé, porque o centro da vontade de Deus é exatamente onde você está sendo transformado agora. Se você chegou até aqui, é porque há uma fome dentro de você que só o céu pode saciar. E isso é lindo aos olhos de Deus. Pode ser que você ainda esteja com algumas perguntas sem resposta, mas quero te lembrar com todo o carinho do mundo. Você não está perdido. Você está sendo guiado com amor. Deus conhece os teus passos e mesmo nos dias em que você sente que está andando no escuro, Ele está segurando na tua mão. Ele está te ensinando a depender, a confiar, a se entregar. E isso tem muito valor para o céu. O teu coração quebrantado é uma oferta preciosa. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo está sendo usado para te alinhar, te amadurecer e te aproximar ainda mais do centro da vontade dele. Mesmo em silêncio, Deus está agindo.
Então guarda isso no teu coração. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre é estar onde tudo faz sentido, mas é estar onde o coração descansa, mesmo quando os olhos não enxergam. É estar no lugar onde, mesmo cansado, você continua orando. Onde, mesmo sem sinais claros, você permanece obedecendo. Onde, mesmo com medo, você continua caminhando. Esse é o tipo de fé que move o coração de Deus. E se você está vivendo isso, você está no caminho certo. Continue firme, continue crendo. O céu está te sustentando. O Pai está cuidando de você. Agora, eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Não com pressa, não com palavras decoradas, mas com o coração aberto. Apenas feche os olhos, respire fundo e permita que essa oração entre como um abraço de Deus na tua alma. Não importa onde você está, o Espírito Santo está aí, pronto para te envolver. Oramos agora. Pai amado, obrigado por esse momento tão precioso. Obrigado por essa vida que assistiu até aqui, que abriu o coração, que se permitiu ser tocada por Ti. Senhor, acolhe agora esse coração com o Teu amor. Renova as forças, tira o peso, tira o medo, tira a dúvida. Que ela sinta, de forma profunda, que está nas Tuas mãos. Que toda confusão caia por terra, que toda ansiedade seja trocada por paz. Que essa pessoa entenda com clareza que mesmo no silêncio o Senhor está presente. Fortalece, consola, guia. E que, a partir de hoje, ela sinta o Teu cuidado em cada detalhe da caminhada. Que venha a direção certa no tempo certo. Que venha a Tua boa, perfeita e agradável vontade e que tudo se alinhe debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa oração alcançou a tua alma, eu te convido a deixar um amém nos comentários ou compartilhar esse vídeo com alguém que também está precisando de uma resposta do céu. Você não tem ideia de como isso pode ser uma semente de fé na vida de outra pessoa. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora, porque todos os dias tem uma nova palavra de consolo, direção e esperança para fortalecer a tua fé. Que Deus te abençoe profundamente. E lembra, você não está sozinho. Você está sendo guiado, amado e sustentado por um Deus que cuida de tudo. Até a próxima palavra, no tempo certo, com o amor de sempre.